Olá. A Divina Providência, ela age a cada dia da nossa vida, todos os dias, porque só hoje nos basta, é hoje que precisamos. Amanhã a gente não sabe como é que vai ser, daqui nenhuma hora ainda a gente sabe, mas é o hoje, onde estamos vivendo, nesse momento que estamos vivendo, nesse instante. O amanhã tem as suas próprias preocupações, o amanhã está nas mãos de Deus, tudo pode mudar. O que a gente deseja hoje pode ser que não seja para amanhã. O que a gente é hoje pode ser que não seja para amanhã. Então temos que deixar tudo na confiança de Deus e pedir. Porque na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 10, diz bem assim: dai-nos o alimento, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Não precisamos pedir para toda a vida, é confiar. Aprender a confiar nada disso e ficar ao desespero. Às vezes a gente se desespera intensamente em nossas vidas, nos angustiamos, querendo viver um momento e ainda não tem. Assim é com nossas preocupações, assim é o que a gente vai enfrentar. Às vezes a gente sente dores antes mesmo delas existirem. De tão preocupados, ansiosos, tensos que a gente tem, às vezes a gente até antecipa certos momentos da nossa vida porque a gente vive aquele instante sem que ainda nem exista. Então a providência sempre age. Dá-nos hoje o alimento e precisamos. Não e a gente não e a gente deseja, mas o que a gente precisa. A Divina Providência sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa. Então a gente entrega nas mãos dele o que a gente precisa. E tudo que a gente precisa vai tendo. Vai tendo quando a gente aprende a ter essa confiança. Não é algo, como eu sempre digo, não é algo que acontece de um dia para a noite, mas é algo possível sobre a nossa vida a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a dar esses passos para quando a gente vê mais adiante a gente está fazendo e olhando para trás está fazendo o impossível. Está acontecendo o impossível na nossa vida porque a gente iniciou o processo. Sem iniciar a gente não vai para lugar nenhum. Sem dar os passos a gente não caminha. A gente vai caminhando, dando os passos, dia a dia, momento a momento, vivendo hoje. Não antecipando, não sofrendo as antecipações. Não vivendo o desespero. Quando a gente vive o desespero, a gente só faz besteira, a gente só faz coisa que a gente não deve. Qualquer tipo de sentimento, quando a gente deixa ele nos tome, nos envolva, a gente sofre. Sofre porque a gente vive. Se deixa tomar, se deixa viver os sentimentos, se deixa se envolver pelos sentimentos. E eles nos tomam conta. O que era para ser o que era para ser domínio nosso, ele passa a ser nos dominar. Então a gente começa a aprender isso. Agradecer o dia, agradecer o que a gente alcançou, não olhar para o que a gente não tem, não viver o que a gente não tem. A gente sofre também, mais uma vez eu digo, a gente sofre e nos falta. Claro, às vezes falta coisas que a gente toma, mas a gente vai aprendendo a isso, a trabalhar, porque a luz do Senhor vai nos conduzindo, trazendo a sabedoria e nos dando força e vendo com mais clareza que a gente pode dar-nos hoje o alimento que precisamos. E isso a viver, cada momento, cada dia. E ele vai trazendo essa luz para a gente modificar a nossa vida. Deixar o nosso orgulho de lado, deixar os nossos desejos humanos de lado para deixar que Deus age sobre a nossa vida, para que deixe essa luz tome conta de nossa vida. Não é fácil, eu sei, ter dívidas, preocupações, essas coisas. Não é fácil, a gente se preocupa, a gente fica angustiado porque quer resolver e não vê. Mas o que adianta também? Não estou dizendo para a gente ser irresponsável. Estou dizendo para a gente agir na confiança e na prudência que a sabedoria nos traz. E ver o que adianta ao viver. Eu vou vivendo
essa angústia vai tomando, envolvendo a minha vida e vai trazendo, tirando toda a serenidade que eu tenho, toda a paz que eu tenho, e não vai me vendo deixar pertencer, dar condição a ver as alternativas que existem, sem fazer, sem ir, sem agir, por impulsividade. Fazer isso, se deixar envolver pela força do Senhor, se deixar tomar pela força do Senhor e deixar Ele não me veja. No Eclesiastes diz assim, ó, se você soprar uma brasa, ela fica mais viva. E se você cuspir nela, ela se apaga. Quando a gente está desesperado, a gente, ao invés de cuspir, a gente sopra. Sopra. Aí a brasa cresce nesse desespero, nessa angústia, né? Então trabalhar com a gente. A dívida vai estar lá. Eu preciso estar aí. Eu preciso, o pão nosso, o alimento de hoje. Dai-nos hoje o alimento e precisamos, e necessitamos. Venha, Senhor, nos ajude. Que a gente não seja esse e fica nessa ansiedade, Senhor, nesse medo, soprando a brasa. Não, Senhor, a gente cuspa a brasa e não deixe que esse incêndio venha e nos envolva. E depois a gente vai meditar mais um pouco sobre essa palavra. Se você soprar uma brasa, ela fica mais viva. E se cuspir nela, ela se apaga. Isso serve para muitas coisas. E mais adiante, em outro vídeo, a gente vai se aprofundar mais. Mas se a gente se aprofunda agora, nesse momento da oração, nessa promessa do Senhor, nessa promessa que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, dai-nos hoje o alimento que necessitamos. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, age em nossa vida. Sei que tem muitas pessoas que às vezes estão angustiadas diante de situações que enfrentam, não só do alimento que o corpo precisa, mas mais ainda o alimento também que a alma precisa, porque nem só de pão vive o homem precisa do alimento do pão, mas mais ainda da palavra de Deus, que sem tua palavra, sem tua presença, que a gente não consegue viver, Senhor, não consegue ter harmonia. Ora, Senhor, ora todas essas coisas que a gente está deixando que nos alimente. Essas situações que nos alimentam a tristeza, a angústia, a depressão, os sentimentos, a ansiedade. Vai orando, Senhor, vai libertando a gente, para a gente se alimentar do que vem de Ti, esse alimento que Tu nos quer dar, Senhor. O alimento que Tu nos quer dar hoje, Senhor. É esse alimento que precisamos, é desse alimento que você, eu, nós precisamos. O alimento que vem do Senhor, o alimento que nos dá força, o alimento que nos dá condição, nos dá o suporte da gente sair para onde a gente precisa. E é isso, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor, por essa luz. É esse o alimento que Ele também nos quer dar também. O alimento da sabedoria, o alimento que nos retira e nos dá força para a gente sair. Destruir de vez esse mal e tenta sucumbir a nossa vida, sucumbir a sua vida, agir, tirar essa treva. Às vezes a gente se deixa se envolver e se alimentar pela treva. E a gente, Senhor, cada um de nós agora, essas pessoas estão assistindo esse vídeo, Senhor, sejam agora alimentadas pela Tua luz e só pela Tua luz. Só pela Tua luz, pela Tua força, pela Tua graça, pelo Teu poder, restaurando, transformando e modificando todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, amém, amém.